próxima pauta. Eu falei que eu confesso que não sei nem o que dizer, mas vou buscar algo para dizer. Olha só, essa explicação que é de aula, né? Até eu ia te... Mas salvem a professorinha. Para não te interromper, eu não falei, né, em LINS, lugar incerto e não sabido, que a gente aprende para ficar mais fácil, método mnemônico e tal. O Eduardo está em lugar sabido, todo mundo sabe, é de conhecimento público, inclusive, porque o Intercept foi lá. Ora, se o Intercept encontrou justamente a casa dele, então, veja, não é tão obscuro assim, não é não sabido, é um lugar que se sabe. Eu confesso para você que eu não sei nem o que dizer, né, Pavinato? Vamos à próxima pauta. Eu falei que eu confesso que não sei nem o que dizer, mas vou buscar algo para dizer. Olha só, essa explicação que é de aula, né? Até eu ia te... Mas salvem a professorinha. Para não te interromper, eu não falei, né, em LINS, lugar incerto e não sabido, que a gente aprende para ficar mais fácil, método mnemônico e tal. O Eduardo está em lugar sabido, todo mundo sabe, é de conhecimento público, inclusive, porque o Intercept foi lá. Ora, se o Intercept encontrou justamente a casa dele, então, veja, não é tão obscuro assim, não é não sabido, é um lugar que se sabe. Agora, tem mais outra coisa, né, Pavi? Como é que se deu o desenvolvimento desse processo, o desenlace, o nascimento dele? Foi o próprio Alexandre de Moraes que mandou para o PGR para avaliar se a denúncia era válida ou não, e para mandar para o juiz, que era o Alexandre de Moraes? É isso mesmo? É assim que o Brasil funciona hoje. O Alexandre de Moraes, ele pede para investigar, ele pede para pedir para ele abrir o processo. Isso não existe em nenhuma democracia, mas o Alexandre de Moraes vai lá. Ele fala assim, olha, eu quero condenar alguém, você pode pedir para eu pedir, para você pedir, para eu pedir, para eu julgar, para você pedir, para eu julgar? Coisa assim. E tem mais um detalhe para não deixar aqui obscuro nem esquecido. A coação se deu no curso de que processo, Pavi? No processo do pai. No processo do pai. Porque o Eduardo Bolsonaro foi, como parlamentar inicialmente, para os Estados Unidos, para encontrar parlamentares americanos para dizer, olha, aqui no Brasil está acontecendo coisas esquisitas. O Pavinato acabou de relatar várias delas. E é só um detalhezinho. Mas a gente não anunciou agora mesmo, com um videozinho, que tem parlamentares agora da posição do governo indo para os Estados Unidos para dizer que teriam ou estariam acontecendo coisas esquisitas no Brasil, Pavinato? Eles não vão ser processados pelo Alexandre de Moraes? Não vão, porque eles não foram fazer nada lá. Essa que é a verdade. Vou dar um passeio. Vai ser processado? Não tem por que processar. O que o Janones vai chegar lá e falar? O que é? Isso é uma coisa. Se fazer alguma coisa é bater palma para louco sambar. Isso é verdade. Isso com toda certeza eles fariam com maestria. Mas por fim, a grande questão aqui é que não há crime contra, né, ou cometido pelo Eduardo Bolsonaro que ele possa ser julgado. Mas foi criado, você está vendo aí, o Pavinato, como professor de direito, explicou isso para você de maneira muito simples. Eu estou tentando fazer uma comparaçãozinha aqui lúdica para você perceber. Não há a menor fundamentação, não há base jurídica para tudo isso. Além de ser bizarro. Tenta explicar. Para você ter certeza que algo é normal, você tem que explicar para um estrangeiro e ele tem que entender. Não dá para você explicar para um estrangeiro de forma que ele vai entender. E lembre-se, extradição da Carla Zambelli, extradição do Ramagem, extradição do Oswaldo Eustáquio, extradição de sei lá mais quem, do próprio Alan dos Santos. Nenhuma delas foi aceita. Então alguma coisa de muito errado está acontecendo no nosso judiciário que você precisa estar atento e precisa começar a falar para as outras pessoas até 4 de outubro. Vai lembrar, Holliday, quem vai julgar essa estrovenga vai ser o ministro Reborn, né? O Cristiano Zanin Martins, que quando Lula esteve preso em razão da Lava Jato, foi à Europa fazer coisa muito pior. Foi à Europa falar mal das instituições brasileiras, do judiciário, do Ministério Público, falar do lawfare,
né, da perseguição política através dos tribunais contra o cliente dele, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, quando ele foi fazer, podia, agora os outros não podem mais, é isso? Exatamente. Não somente ele, né? Diversos parlamentares do PT, quando Lula foi preso, e instância após instância, tendo as suas condenações confirmadas pelo Poder Judiciário brasileiro, os parlamentares enlouqueceram. Gleisi Hoffmann foi também para a Europa, Lindbergh Farias, todos eles procuraram ajuda de governos estrangeiros porque diziam que no Brasil estava se cometendo um crime contra os direitos humanos, que Lula não estava tendo o direito à sua ampla defesa. E contra esses parlamentares não aconteceu nada, nem sequer investigação foi aberta, tá? Em relação à coação do processo ou qualquer coisa do tipo. Nenhum deles chegou a prestar qualquer depoimento em relação a isso. Por quê? Porque estavam fazendo política, assim como Eduardo Bolsonaro estava fazendo e ainda está fazendo, mesmo sem ter o mandato, continua tendo um papel político muito importante nos Estados Unidos e para a direita internacionalmente como um todo. E o segundo ponto importante vocês colocaram aqui muito bem que o Gonê abriu uma investigação e, portanto, o endereço do Eduardo Bolsonaro era sabido, era conhecido. Tanto sabiam onde estes acusados moravam ou moram, que o Paulo Figueiredo, que está nesse mesmo processo, está sendo citado por carta rogatória. O mesmo Alexandre de Moraes expediu a carta, e agora em abril, inclusive, o Ministério da Justiça cobrou os Estados Unidos de uma resposta, porque parece que ainda não havia chegado às mãos do Paulo Figueiredo e tudo mais, e seguiu os trâmites comuns. Isto é mais uma evidência de que há uma questão pessoal de Alexandre de Moraes contra a família Bolsonaro. Ele simplesmente pulou, ele driblou a burocracia e a lei, porque o sobrenome de Eduardo é Bolsonaro. E quando ele ouve este sobrenome, ele se treme todo, esquece a lei, rasga a Constituição e atropela tudo que estiver na frente para fazer valer não a justiça, mas a sua vontade. E tem o fator também de que o Eduardo se colocou como suplente do what the fuck hell who you are, André do Prado, para senador. E, é claro, julgando antes do dia 30 de junho, o que acontece? O Eduardo não pode mais ser suplente da chapa do André do Prado. Não é? Tem essa também. Uhum. Ele está liquidando a carreira política do Eduardo Bolsonaro. Essa é a ideia, sem dúvida. Bem lembrado. Porque basta uma condenação do STF para ser a condenação em segunda instância, que é a última. Entendeu? E aí ele quer dar um game over aí pro Eduardo. Ou seja, é aquilo que a gente também falou semanas atrás, talvez dias atrás, de que ele está esvaziando, apesar de não estar mais no TSE, ele está esvaziando a força do TSE para manter o bolsonarismo vivo. Exatamente. É essa a estratégia dele. Exatamente. E a primeira turma do STF manteve uma decisão do ministro Flávio Dino que acabou com a aposentadoria. Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.